Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 5 indivíduos apresenta problemas relacionados à saúde mental na fase da adolescência. A OMS afirma também que metade das doenças dessa categoria surge aos 14, 13 anos e que parte dos transtornos não são diagnosticados e nem tratados. Sobre esse assunto eu vou continuar esse assunto com a psiquiatra Malu Defalco. Ela está aqui com a gente. Malu, muito bom dia, doutora, pela sua presença aqui. E obrigada por trazer luz, mais uma vez, a esse assunto. Bom dia. Obrigada por vocês me receberem. Primeiramente, me solidarizo com as vítimas. Lamento muito pelo que aconteceu e por quem presenciou tamanha tragédia. Doutor, esse caso acende mais uma vez um alerta, A gente viu aí, inclusive, na reportagem, quando o repórter traz à lembrança alguns casos que aconteceram nos últimos anos, inclusive um recente, novembro passado, mas ele fala só do Brasil, que já é um dado que já é muito alarmante. Imagina mundo afora. Como é que a gente pode explicar, o que poderia explicar esse tipo de aumento de violência no ambiente escolar? A violência no ambiente escolar, na prática, a gente vê um aumento crescente desde Columbine, ou seja, desde 91, se eu não me engano, que foi o tiroteio mais famoso nos Estados Unidos, e foi quando a gente percebeu que criou-se uma estética, que se chama estética de Columbine. Então, dentro da psiquiatria forense, a gente pensa geralmente em atiradores ou em agressores que se sentem extremamente inseguros ou que sofrem de alguma conduta errônea, um transtorno do comportamento. Na infância e na adolescência, como nós não podemos diagnosticá-los com transtorno de personalidade, esse diagnóstico ele vem como transtorno de conduta. Então, o que eu vejo é que não há uma adaptação cultural, principalmente no Brasil. Os Estados Unidos estão lidando com isso há muitos anos, Agora, no Brasil, recentemente, tivemos, dentro dessa estética Columbine-like, tivemos Realengo, tivemos Espírito Santo, Suzano, Então, são vários exemplos, e agora, aqui em São Paulo, isso é preocupante. É necessário, mais do que a atuação, como o secretário disse na reportagem, dos psicólogos pontualmente, de uma transformação cultural no ambiente escolar, em que todos estejam preparados, porque são problemas que vão surgir. Há um aumento de casos e os professores e alunos precisam estar preparados para lidar com sinais de alarme. Doutora, quando você traz para a gente estar preparados para situações como essa, como seria isso? O que é estar preparado? De repente estar atento a sintomas? Como que a gente pode traduzir isso? Na verdade, esse estar preparado é porque, principalmente na reportagem, a gente começa a ver que ele trazia informações antes do ataque, Então, nas redes sociais, ele já planejava, já expunha algo, mas o comportamento dessa criança provavelmente não foi explosivo, Não foi uma coisa que veio sem precedentes. Foi pensado. Ele provavelmente tinha Oi? Foi pensado, foi planejado. Então, se ele planejou por até 2 anos de antecedência, como era o comportamento desse aluno dentro da sala de aula, Muitas vezes a gente menospreza algo que seja disruptivo, ou seja, algo que seja um comportamento mais bravo, mais explosivo, como sendo parte da personalidade, é uma criança difícil. E a gente precisa ter cuidado com isso, porque crianças difíceis merecem atenção e merecem muitas vezes tratamento. Então, quando eu digo sobre esses sinais de alerta, é claro que a gente tem os conhecidos sinais de alerta para a infância vermelha, tá? Quais são eles? A infância vermelha, que é assim, geralmente os principais sinais de que uma criança ela pode se tornar violenta. Ela brinca com fogo, ela machuca animais, e a enurese noturna, que é quando essa criança se urina à noite, tá? Mas se urina já fora de um período em que isso é esperado. São sinais vermelhos. Dentro da sala de aula, uma criança que não vai se comportar, é uma criança que não vai receber imposições ou não vai se agradar ao ser frustrado, ao receber um não, São sinais de alerta com os amigos, com os colegas de sala.
né? Como ele se porta diante dos colegas de sala, quais são as ofensas que eventualmente profere. É claro que a gente não vai conseguir prever todo o comportamento de um agressor, mas existem alguns sinais que não podem ser ignorados, isso precisa ser trabalhado desde a cultura escolar, desde o começo da cultura escolar, lá atrás. Doutora, e há um aumento, isso é fato, você já até nos passou isso, né? Infelizmente, cada vez mais a gente percebe esse tipo de situação de violência nas escolas, cometida pelos próprios alunos. Qual a relação, se é que há alguma relação, por exemplo, da internet, das redes sociais, nesse tipo de agressão e de violência? Dentro dessa estética de crime, né, de ato criminoso, então, mesmo que esse indivíduo sofra de um transtorno mental, a gente percebe que dentro do modelo, o estímulo muitas vezes vem do ambiente virtual, principalmente da Deep Web. Então, agências de inteligência, tanto do Brasil quanto externas, elas pesquisam muito e antecipam, interceptam esses tipos de ataque através de acessos à Deep Web em que eles se organizam, em que há venda de armas, em que há um mercado negro paralelo, né? E que tudo isso é muito fácil de perder o controle. Então, a gente não pode desmerecer as agências de inteligência, ainda que episódios como esse continuem acontecendo, né? Nesse caso foi com uma faca, mas em Suzano foi muito mais organizado, tinham armas, né? Então a gente faz essa comparação e entende que existe um grupo, na internet é um ambiente que cultiva grupos, que cultiva culturas internas, nichos, tudo na internet é nichado, inclusive a violência. Então, alguém que quer praticar a violência consegue encontrar o seu nicho na internet, assim como qualquer pessoa encontraria um nicho dentro desse mundo, na Deep Web ou não. Perfeito, doutora, a senhora você trouxe alguns pontos fundamentais, alguns sinais importantíssimos, tanto para que os professores, os educadores percebam que esse adolescente, que essa criança precisa de uma atenção diferenciada e também dentro de casa. Muitos pais têm exatamente nesse discurso, não, é uma criança mais difícil, ou é adolescência, é assim mesmo, mas como diferenciar esses comportamentos normais, dessa fase de descoberta, de um possível transtorno, de uma criança que realmente precisa, de um adolescente que precisa de uma atenção realmente diferenciada? Eu acredito que pelo comportamento agressivo, né? Então, a criança que ela tem um comportamento agressivo dentro da própria casa, que é agressivo com a família, com os pais, com os irmãos, né? Isso é um importantíssimo sinal de alerta. Outra coisa é prestar atenção ao discurso, né? É não menosprezar palavras. A gente tem o hábito realmente de minimizar palavras, principalmente quando elas vêm de crianças. Eu quero que a professora morra, eu quero que alguém morra. Eu odeio meu colega, são palavras importantes, às quais a gente precisa ficar atento. Eu acho que principalmente pai e mãe, dentro do ambiente de casa, eles carregam uma responsabilidade imensa, que já é muito grande, mas que se atentar a traços de violência, de agressão, dentro de casa, com a criança, que envolve a criança, principalmente quando há um prévio de violência em casa, né, é importante. Então, isso é documentado em casos anteriores, em que tiveram acesso ao diário da criança, por exemplo, em Columbine, tiveram acesso a todo o diário do planejamento de um dos agressores, tá? A gente percebe que isso não nasce do nada, isso é algo criado, isso é algo que leva anos para ser planejado, até que de fato o indivíduo tenha esse ímpeto, mas em geral ele é estimulado, ele é embasado, ele é inchado dentro de uma população que o apoia e que pensa da mesma forma. E isso que é preocupante, existe muita gente pensando dessa forma. Isso é o mais preocupante. Muitas vezes a gente sabe que quem pensa dessa forma e até influencia e encoraja essas crianças e adolescentes em fase ainda de formação, né, doutora, acabam mostrando um lado interessante desse tipo de violência. Então, isso acaba encorajando, eu penso que muitas vezes, a essas atitudes. Doutora, muito obrigada pelas suas informações, por trazer esse assunto, por nos trazer uma clareza maior sobre isso e principalmente sobre essas informações voltadas a esse olhar mais especializado
a essa criança, esse adolescente, seja no ambiente escolar, seja dentro de casa. Não há uma responsabilidade isolada, nem dentro de casa e nem somente na escola. Basicamente é isso. Isso com certeza já vai trazer uma clareza maior para todo mundo, né? Muito obrigada. Foi ótimo esclarecer esses pontos a vocês. E eu espero que esse olhar mais atento, essa transformação cultural esteja em curso no Brasil para que a gente não viva mais esse tipo de tragédia. Muito obrigada, doutora. Excelente dia para você. Conversamos com a psiquiatra Malu Defalco, trazendo e repercutindo, e mais que isso, explicando para a gente toda essa questão da adolescência, desses casos, quando que isso pode ser de fato um transtorno, como que isso acontece e a importância de ter esse olhar atento às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Você sabe que você pode ver e rever essa entrevista no nosso canal do YouTube, endereço na tela para você. Não custa a gente reforçar aqui. E mais uma vez, veja, reveja e compartilhe nas suas redes sociais esse assunto tão importante.